Amém, paz seja convosco. Eu estava dizendo para o pastor Walter que eu pensei que ele tinha sido arrebatado essa semana, porque ele sumiu de Belém, não é? Falei, será que só ele que foi? Mas graças a Deus que ele voltou. Quem é que está feliz e abençoado aí? Quem é que enfrentou chuva para chegar na igreja? Ainda bem que nós não somos de papelão, nem de açúcar, né? Ninguém derrete com chuva. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade. Nós estamos aqui e estamos para celebrar a ressurreição de Jesus. De manhã, eu fiz aqui um comentário que vou fazer para vocês. Para quem conhece a Bíblia, é desnecessário. Mas acontece que a tradição deste mundo, a esperteza deste mundo, é muito grande. E às vezes o crente embarca na mesma história. Vou fazer uma pergunta aqui. Qual é o animal que representa a Páscoa? Quem acha que é o coelho, levanta a mão. Bem alto. O coelhinho da Páscoa. Ainda tem alguns que acham, né? Quantos acham que é o cordeiro? Quem é que não achou nada? Você não sabe nem se é um ou nem se é o outro. Também levanta a mão. A gente está aqui para aprender. Irmãos, o que tem a ver coelho, ovo de Páscoa, ou seja, o ovo de chocolate, desculpe, com a Páscoa? Nada. Só comércio. O que tem a ver com o Natal? A obrigatoriedade ou quase obrigatoriedade da pessoa ter que dar presente para alguém. O presente foi dado, que foi Jesus. Mas o mundo comercial lá fora vai inventando esse negócio e fica fazendo a cabeça das pessoas. O chocolate é muito bom e você pode comer o dia que quiser, desde que não esteja te engordando, desde que não esteja aumentando o colesterol, mas é o maior de todos os absurdos. Chegar na semana da Páscoa e está lá a televisão fazendo propaganda do ovo da Páscoa, do coelho da Páscoa, quando nós sabemos que o símbolo da Páscoa era qual animal? Repete bem alto para todo mundo ouvir. Era o cordeiro. Onde nasceu esta festa? É uma festa hebraica. Por Jesus ter ressuscitado na semana da Páscoa, nós celebramos a ressurreição. A ressurreição. A festa da Páscoa era aquela festa que Deus mandou o povo de Israel celebrar uma vez por ano, lembrando que a noite da passagem, a Páscoa, essa terminologia, esse nome em hebraico, pode significar passagem por cima, passagem ou pulo. Eu estava ouvindo isso ontem. Um professor dizendo, é um verbo, a existência da palavra Páscoa pode ser passar ou pular. E eu falei sobre isso de manhã, antes de nós lermos sobre a ressurreição, para um melhor entendimento. O cordeiro da Páscoa, ele não era comprado no supermercado o dia antes, abatido, não. Aquele cordeiro era a orientação que foi dada ao povo hebraico na época, ao povo judeu, povo hebreu. É que aquele coelho, olha, até eu já falando do coelho da Páscoa, né? É que o cordeiro fosse comprado e passasse pelo menos alguns dias, semanas, na casa, com a família. Então começava a haver uma inteiração. Olha, se coloca um cordeirinho de 6 meses, de perto de 1 ano, dentro de uma casa onde tem criança,
Daqui a pouco ele vira um bichinho de estimação. Só que todos sabiam, naquela casa, que aquele cordeiro iria ser sacrificado. Lá no Egito, foi assim algo rápido. Preparem o cordeiro, sacrifiquem, pegue o seu sangue, marque os umbrais das casas, o portal, comam aquele cordeiro, a família toda, do que sobrar não guarde, queimem, porque o anjo de Deus vai passar. E aquela casa marcada pelo sangue do cordeiro, lá o anjo pulou, o anjo não entrou. Mas eu fiz aqui uma pergunta para mim mesmo hoje, eu não pude responder, porque a história não conta. E se alguma família dos filhos de Israel não acreditou, não fez a Páscoa, não marcou sua casa com o sangue? Se isto aconteceu, qual foi o resultado? Com certeza, morreu o primogênito. Assim como lá no deserto, quando houve a praga das serpentes, das cobras venenosas, Deus não tirou as serpentes, como o povo queria. Deus mandou fazer outra serpente e levantar numa haste. E quem olhasse, aquele que fosse picado pela serpente, e olhasse para a serpente de metal, tinha o veneno da serpente neutralizado no seu corpo. Isto é, Deus estabeleceu um projeto de salvação, de livramento para quem crê. Por isso que está escrito que Jesus veio para salvar o mundo inteiro. Deus enviou seu Filho unigênito. Deus amou o mundo todo, isto é, a humanidade toda. Deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que crescem no projeto de Deus fossem salvos. A salvação está aí, à nossa disposição, mas é para quem toma uma atitude e é para quem crê. E a igreja nasceu de maneira extraordinária quando Jesus disse: eu vou edificar minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a sua vida foi pautada por cumprimento de profecia. Uma coisa impressionante, como nós temos facilidade de esquecer. A hora que você está passando por uma grande luta, um grande problema, parece que você esquece de todas as promessas. Isso aconteceu com os apóstolos. Quando eles viram a cruz ser levantada, quando eles viram o corpo de Jesus ser tirado da cruz, quando eles viram a pedra ser rolada sobre a porta da sepultura, eles esqueceram de todas as promessas, eles se esqueceram de todas as profecias, eles se esqueceram que Jesus, uma semana antes, tinha dito: é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja entregue nas mãos dos pecadores, seja morto, mas ele vai ressuscitar. Todo mundo esqueceu de tudo. Todo mundo esqueceu. Parece que a fé tinha acabado. Quando você estiver passando por uma luta e você se sentir assim, sua fé não acabou, não. Você apenas está vivendo um estado de choque momentâneo que vai passar, mas a fé está aí dentro do teu coração, colocada pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Jesus? Assim aconteceu. Tanto é que as mulheres que serviram a Jesus, elas foram de madrugada à sepultura, porque Jesus foi tirado da cruz no encerramento da sexta-feira. O sol estava se pondo, estava começando o sábado, ninguém poderia
fazer nenhum trabalho. E então elas esperaram passar o sábado e foram de madrugada no domingo ao sepulcro para fazer o quê? Embalsamar o corpo do Senhor, levando aquelas plantas, levando a mirra, levando os aloés, os óleos especiais que eram usados para preparar o corpo de um morto. Nem isso tiveram tempo de fazer, porque Jesus foi tirado da cruz já no finalzinho da sexta-feira. E preocupadas elas estavam com a pedra. Quem vai remover aquela pedra pesada para a gente? Elas iam embalsamar o corpo de Jesus. A pessoa faz esse processo de embalsamamento de alguém que morreu irreversivelmente, não tem mais jeito. Fazer o quê? Vocês notaram que nem elas se lembraram das profecias? E ao chegar lá, a pedra removida, elas olham, não veem o corpo do Senhor, voltam correndo para a cidade. Madalena ficou lá. Foram chamar Pedro e João. Os dois apóstolos saem correndo. Eu acho que o Pedro era um pouquinho mais gordo, ficou para trás. O João chegou primeiro. Depois chegou Pedro. Entrou na sepultura, não viu nada. Voltaram para a cidade. Maria Madalena ficou ali. Aí ela resolve entrar na sepultura. Tudo isso que eu estou lendo está no capítulo 20 de São João. São João, capítulo 20, você pode conferir depois. Ela entra na sepultura. E aí ela vê algo que nem Pedro tinha visto, nem João. 2 anjos resplandecentes dentro da sepultura. Por que buscai aquele que vive dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Foi a mensagem dos anjos. Mas quando ela viu aqueles 2 anjos, ela pensou que eles fossem alguém. Onde está o Senhor? Ele tinha que estar aqui. Aí ela sai da sepultura e tem alguém em pé do lado de fora. Era madrugada, ainda escura, ela não reconhece. Ela pensou que era um jardineiro, o zelador daquela região. E ela disse: o Senhor levou o corpo do meu Senhor. Diga-me onde está e eu irei buscá-lo. Foi quando Jesus a chamou pelo nome, Maria. E ela reconheceu. Aí Jesus disse para ela: vai dizer aos meus irmãos que aconteceu aquilo que estava escrito. Aconteceu o que estava escrito, que eu iria ressuscitar. E eu vou me encontrar com eles na Galileia. Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. Qual a importância da ressurreição de Jesus? Primeiro, na ressurreição de Jesus, estabeleceu-se a certeza de que o grande inimigo da humanidade, a morte, foi vencida. Jesus já tinha dado prova do seu poder sobre a morte em vários momentos que pessoas mortas foram tocadas por ele e voltaram à vida. Você já leu isso na Bíblia, como eu já li muitas vezes, mas às vezes a gente passa despercebido. Lá na hora que Jesus disse: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Houve terremoto, houve relâmpagos, a natureza se manifestou. E a Bíblia diz, bem rápido, é só um versículozinho: e muitos mortos ressuscitaram. Você já leu isso na Bíblia? Muitos mortos ressuscitaram e foram vistos andando pelas ruas de Jerusalém. Há alguns anos atrás, eu encontrei um livro na minha casa,
que eu comprei quando passou aqui por Belém, aos 20 anos, o navio Doulos. Era um navio missionário, alguém lembra? Quem é que lembra daquele navio que passou aqui em Belém uma semana? Jovem não vai lembrar, né? Era um navio missionário. E eles tinham uma mega livraria naquele navio. E eu comprei lá um monte de livros, preço lá embaixo. E este livro eu não tinha lido. E eu li há uns 3 ou 4 anos. Vou reencontrá-lo. Porque às vezes a gente empresta um livro e a pessoa que leva esquece. E a gente também esquece, né? Mas eu vou reencontrá-lo. E aquele livro fala de muitas coisas impressionantes. É um pesquisador que pesquisa arqueologia, pesquisa história, pesquisa literatura antiga, pesquisa os acontecimentos da história do cristianismo, e ele aborda este fato: muitos que morreram ressuscitaram quando Jesus morreu. E ele foi pesquisar sobre isso, e tem coisa escrita da época, pastor Walter. Tem coisas escritas por pessoas que mandaram cartas, por escritores do século, ainda do primeiro século. E alguns casos até o nome dos que morreram e estavam vivos é mencionado. E a Bíblia diz: e foram vistos andando na cidade de Jerusalém. E há um escritor, por favor, pode ser literal, pode não ser, mas que ressuscitou. Não sei quantos. E diz no plural: muitos que estavam mortos ressuscitaram quando Jesus morreu. Tem um escritor que diz, ele escreveu lá no 3º século da era cristã, que cerca de mais de 10.000 pessoas devem ter ressuscitado na hora que Jesus morreu. Para mim não importa se foram 10.000, se foram 500, se foram 200, ou se foram 3 ou 4, muitos, mas muitos não seriam 3 ou 4. Muitos. Uma coisa é verdade: a ressurreição de Jesus é a vitória do Senhor sobre a morte, e é a nossa vitória sobre a morte. A morte não terá domínio sobre todos nós. Todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador não vão morrer, vão passar da morte para a vida eterna. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus! É uma verdade. Está escrito. O apóstolo Paulo, o maior apóstolo da igreja, ele escreveu dizendo: se Jesus não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação. A não ressurreição de Jesus seria negar as profecias. Então, a ressurreição de Jesus é a grande vitória da igreja. Existiram grandes líderes, fundadores de religiões, grandes ateus, grandes reis, mas todos eles estão mortos. Buda, o fundador do budismo, o seu corpo foi embalsamado e laminado em ouro. E o corpo do Buda existe até hoje, aquele ídolo do Buda em ouro, laminado em ouro. Maomé, o profeta do islamismo, tem lá a sua sepultura. Se a gente pudesse chegar lá e perguntar pelo nome dele, e chamar e ele pudesse responder, ele iria dizer: eu digo, Maomé, cadê você, Maomé? Eu estou aqui, estou morto, estou enterrado. Buda, cadê você? Eu estou morto aqui, laminado em ouro. Também os ateus, os grandes pensadores, todos eles têm a sua sepultura. A sepultura de Jesus existe, mas ela foi usada por muito pouco tempo. Ela foi usada por poucas horas, ela está vazia. A sepultura de Jesus vazia
é o testemunho de que a morte não o pôde detê-lo, de que a morte não o prendeu. Ele venceu o último inimigo dos homens, das mulheres, da humanidade, a morte, ressuscitando, e ele tornou-se as primícias dos que dormem. Vamos dizer glória a Jesus? E é com esta alegria que nesta tarde nós vamos participar da Santa Comunhão. Eu quero convidar os nossos servos que trabalham na comunhão, os pastores. Eu sei que está todo mundo preparado. Cheguem aqui, porque agora nós vamos celebrando esta festa maravilhosa, a ressurreição de Jesus, a festa maior da igreja, participando da comunhão do corpo e do sangue de Jesus.